Bom, bom dia mais uma vez a todos vocês. É, Vamos dar início aqui à nossa aula de Química então. O pessoal está continuando chegando aí. Bom, hoje nós vamos continuar falando a respeito das reações de eliminação. Mas vocês sabem que eu sempre dei um recadinho para vocês, né? Antes do começo da aula. Então nós vamos falar aqui a respeito do aulão do Mais IDEB. Que gostaria de continuar pedindo para que vocês continuem participando do aulão do Mais IDEB, tá? É importante para a escola que vocês continuem participando, colocando o nome de vocês lá na frequência, tá? Assistindo as aulas e colocando o nome de vocês na frequência, tá? Também, né, pessoal, está muito próximo aí, né, a realização do Enem, tá? Bom dia, professor. Bom dia, Matheus Lima. Está muito próximo aí a realização do Enem. Espero que vocês estejam se preparando, né? Semanas aí decisivas. Então, peguem material da internet, questões para resolver as questões dos Enems anteriores, né, das versões anteriores, para poder responder. Se você tiver alguma dúvida, quando estiverem respondendo algumas questões de química, por exemplo, tá? Vocês podem entrar em contato comigo para pedir ajuda, tá? Então, professor, eu estou com dúvida nessa questão aqui, você poderia me ajudar, tá? Posso, tá? Eu não vou, eu gostaria, né, pessoal, de dizer assim, pessoal, vamos fazer um aulão voltado só para química, nós mesmos aqui, né? Eu poderia, mas eu tenho medo de eu me decepcionar. Vou mentir para vocês, tenho medo de eu me decepcionar. Promover um aulão aí aparecer só um ou dois, como o professor Edson já fez, né? Então se decepcionou um pouco. Mas aí eu me coloco à disposição de vocês para poder resolver questões junto com vocês, tá? Então, vamos lá. Aulão do Mais Deb. Já falei também do Enem. E vou pedir para que vocês, pessoal, ontem nós realizamos nosso conselho de classe. Não sei se vocês acompanharam lá pelas redes sociais, no Instagram, a pessoa colocou lá nosso conselho de classe, uma foto. E, né, a gente fica bastante triste quando a gente reúne os professores para conversar a respeito de vocês, alunos, que não especificamente vocês que participam das aulas ativamente aqui no Meet, né, mas vários alunos que simplesmente não participam, né, que parecem ter abandonado a escola, que parecem acreditar que tanto faz isso daí, quero só meu diploma do ensino médio. Tá, o diploma é importante, mas aí quando você formar um emprego, podem te perguntar, rapaz, escreve um texto aí de 20 linhas. Aí você não vai saber escrever um texto de 20 linhas. Aí a pessoa, rapaz, que ensino médio é esse aí que tu teve? A pessoa vai perguntar, que ensino médio é esse aí que tu teve? Que tu não sabe escrever um texto de 20 linhas. Não estou falando esse caso especificamente de vocês, né? Mas muitos alunos que vão concluir o ensino médio, que podem concluir o ensino médio, realmente sem saber absolutamente nada. E isso é muito preocupante mesmo, tá? Não, às vezes não é só questão de diploma. Tenho muitos colegas, né, por exemplo, só para a gente concluir essa parte aqui, eu tenho muitos colegas que se formaram em química junto comigo, tá? Na universidade. Mas se eu perguntar para vocês, quem realmente está trabalhando na área concursado, são pouquíssimos, tá? São pouquíssimos, por quê? De uma turma de 40 alunos, 2 ou 3 estão concursados, por quê? Porque eles levar o curso de qualquer forma. Vou só querer meu diploma. Não é só questão de diploma. Se você for fazer radiologia, não é só diploma. Se você for fazer odontologia, não é só o diploma. Você tem que saber fazer as coisas, porque você vai ser um mau profissional, e o mau profissional não consegue emprego, tá? O mau profissional, ele não consegue arrumar um emprego, porque a concorrência é muito forte, tá? Eu falo pra vocês, tem muito aluno, como colega meu mesmo, né? Que é formado, mas se trabalha vendendo roupa, certo? Não é só questão eu fiz o ensino médio, mas você sabe o conteúdo do ensino médio? Faz um texto aqui, faz uma conta aqui simples para mim, faz uma conta aqui de juros para mim. Se alguém pegar R$ 100 em juros para mim e for, sei lá, 3% de juros ao mês, né? Quanto é que ele vai estar me devendo daqui a 5 meses? Você sabe fazer essas contas? Certo? Então, pensem nisso daí, né? E outra coisa,
Se vocês conhecerem algum colega de vocês, né, que tá do Santos Dumont e que não está frequentando ou que está pensando em desistir, se você tiver algum colega, incentive esse seu colega a participar das aulas, tá? Agora nós vamos entrar aí numa semana decisiva, no bimestre, né? No quarto bimestre decisivo, nós já estamos no quarto bimestre, mas incentive eles a começarem a participar, a retornar para a escola, certo? A escola, se for, vou dizer uma coisa para vocês aqui que pode doer, né? Que pode doer. Se fosse da vontade de 90% dos professores, a gente iria reprovar os alunos, mas o sistema ele nos obriga a dar chance mesmo para os alunos. Vamos supor que o aluno não participou de quase nada ao longo do ano todo. Se ele retornar agora, ele ainda pode ter uma chance de passar, porque a gente vai vai observar se o aluno está participando, vai botar umas questões, umas provas aí para ele poder recuperar, tá? É nosso dever, nós somos praticamente obrigados, né, a fazer isso, a dar oportunidade para esses alunos. E a gente vai dar essas oportunidades para os alunos. Então, se você tiver algum colega, né, que está nessa situação de desistência, incentive ele a voltar para a escola, conversar com a direção da escola, tá? Não converse diretamente com o professor, você tem que dizer para ele, ó, converse com a direção da escola fica sabendo da situação e ela encaminha para os professores, tá? Eu posso resolver química, mas eu não posso resolver geografia, história, filosofia, enfim. Deu para entender, né? Então tem oportunidade para esses alunos, vai ter oportunidade para esses alunos, tá? Apesar de a gente ficar extremamente triste, porque o conhecimento que eles vão ter é muito pouco, será muito pouco, certo? Mas vai ter oportunidade para eles. Então, né? Quem acompanha o ano todo, é indiscutível que vocês estão na frente deles em termos de conhecimento, né? É absolutamente indiscutível, tá? Por exemplo, se alguém vier e dizer assim, Marcel, qual é o aluno mais qualificado? Eu estou precisando de um emprego. Às vezes acontece, tá, pessoal? Às vezes acontece. Já aconteceu comigo na escola. Rapaz, eu estou precisando de um jovem aprendiz aí. E aí, qual é o aluno que tu me indica? Ele vai para o professor e pede, qual é o aluno que você me indica? E eu já indiquei. Ó, fulano é bom. Fulano é bom aluno, então provavelmente vai ser um bom profissional, né? Então, acontece. Será que eu vou indicar esses alunos que vão chegar agora? Talvez não, né? Muito difícil, porque eu nem conheci eles direito. Tá? Então, vou indicar os alunos que eu tenho mais confiança. E é assim na vida. Vai funcionar assim. As pessoas vão indicar aquelas que têm mais confiança, né? Pelo menos as pessoas honestas. Então vamos lá, sem mais enrolação, né? Vamos falar agora de reações de eliminação. Não deixem de incentivar os colegas de vocês a retornarem para a escola, tá? Bom, pessoal, nós estávamos estudando aí as reações químicas, né? Mais especificamente as reações orgânicas, né? Nós vimos nas últimas aulas as reações de adição, não foi? Reação de adição e reação de substituição. Nas reações de adição, geralmente elas acontecem nas regiões, né, dos carbonos que têm ligação dupla ou ligação tripla. E ainda, né, regiões, cadeias carbônicas que são cíclicas, tá? Cadeias carbônicas que são cíclicas. Por quê? Porque isso daí, né, essa ligação dupla, ela pode ser quebrada, gerando a possibilidade, né, de novas ligações em cada átomo de carbono. Se eu quebro essa ligação aqui, significa dizer que esse carbono, ele pode fazer uma nova ligação. E esse daqui também, tá? E a mesma coisa nos compostos cíclicos. Se eu quebro essa ligação aqui, ó, quebrando o ciclo, né, significa dizer que essa ligação aqui deixa de existir e esse carbono pode fazer uma nova ligação e esse carbono pode fazer uma nova ligação. E aí, como ele pode fazer uma nova ligação, novos átomos podem ser, né, ou grupos de átomos podem ser adicionados, né, por isso o nome da reação de adição. As reações de substituição, os compostos geralmente, né, são saturados, ou seja, os carbonos fazem 4 ligações, tá? Né? E aí eles têm aqui, por exemplo, cheio de átomos de hidrogênio. O que é que vai acontecer? Eu vou pegar um átomo X ou um grupo de átomos X e vou substituir um hidrogênio desse daqui. Sai o hidrogênio e entra esse átomo X, ou seja, por isso que essa reação são chamadas reações de
substituição. As reações de eliminação que nós estamos estudando aqui, elas são justamente o contrário, tá, das reações de adição. São justamente o contrário das reações de adição. Se nas reações de adição eu posso, né, eu preciso ter de cara o cíclico, o composto cíclico, ou as ligações duplas ou triplas, né? Na reação de eliminação, eu vou justamente formar compostos cíclicos ou formar ligações duplas ou triplas, tá? É isso que vai acontecer. Veja só. Nós tínhamos aqui, né, uma reação de adição, onde nós tínhamos um composto que tinha uma ligação dupla. O que aconteceu? Você adicionou A e B, né, desse composto. Ele tinha, veja só, cada átomo de carbono aqui fazia, né, duas ligações simples, né, e uma ligação dupla entre os dois átomos de carbono. Foi quebrada essa ligação dupla, ela se transformou em uma ligação simples, né, entre eles aqui, ó. Ok? E com isso, ele liberou que esse carbono, né, que esse carbono aqui pudesse fazer mais uma ligação e fez com o composto A. E esse carbono aqui pudesse também fazer mais uma ligação, ele fez com o átomo B, né? Então aqui nós adicionamos os dois átomos, o átomo A e o átomo B, aqui no composto. Na reação de eliminação é justamente o contrário. Eu já tenho o átomo A e o átomo B aqui, certo? E eu vou promover a eliminação dos dois. Quando eu elimino os dois, eles formam um novo composto entre eles, tá? Esses átomos de carbono, eles podem restabelecer a ligação dupla entre eles, tá? Então, vocês podem perceber que é como se fosse o oposto mesmo, né? A reação de eliminação em relação à reação de adição, tá? Aqui ele está mostrando mais especificamente como é que vamos colocar aqui uma reação de adição, né? Aliás, uma reação de eliminação. Nós temos aqui o composto, né? Um maleto orgânico, porque possui um halogênio, né, o cloro, ok? E nós vamos colocar ele para reagir com um ácido, ou aliás, com uma base, né, o hidróxido de potássio aqui, uma base forte, tá? Para reagir em meio alcoólico, ou seja, não só eu vou ter os dois reagentes, que seria o composto orgânico e a base forte, mas eu também vou colocar no meio reacional o álcool, tá? O álcool. O que é que vai acontecer? Esse composto aqui, a base forte, ele vai capturar, né, o potássio, vai estabelecer uma ligação com o cloro e vai tirar o cloro do carbono, e o hidróxido vai estabelecer uma ligação com outro hidrogênio, formando a molécula de água, né, e tirando o hidrogênio ali que estava ligado ao carbono. Como esses dois átomos de carbono, né, perderam as ligações aqui, eles podem estabelecer uma segunda ligação entre eles, ok? Formando aí a ligação dupla, formando sempre um composto, né, insaturado. Formando nem sempre, né, pode formar um composto também cíclico, tá? Uma reação de eliminação, ou ela forma um composto insaturado, ou ela forma um composto cíclico, tá? Como é o caso de baixo aqui, certo? Nós temos dois BRs aqui, um em cada ponta, como vocês podem perceber. Vou colocar ele para reagir com o metal, nesse caso, o zinco. Tá? Vou botar aqui para ele reagir com o zinco. Em meio alcoólico também, ok? O que é que vai acontecer? Eu vou tirar esses dois átomos aqui. E aí o átomo de carbono aqui de cima pode fazer uma nova ligação. E o carbono aqui de baixo pode fazer uma nova ligação. E eles fazem entre eles, né? Fechando um composto cíclico aqui, ó, tá? Então, as reações de eliminação ou formam compostos insaturados, ou seja, que têm ligações duplas ou ligação tripla, ou eles formam compostos cíclicos, tá? Reações de eliminação, que é o contrário das reações de eliminação, né? Reações de eliminação tendem a formar compostos saturados e tendem a formar compostos, né, alifáticos, né? Ou seja, compostos de cadeia carbônica aberta. Beleza? Aí ele está falando aqui, pessoal, a respeito da importância desse tipo de reação para a nossa sociedade, certo? Por quê? Porque geralmente essas reações de eliminação são as responsáveis por formar os plásticos, tá? Reações. Nós pegamos os compostos do petróleo, tá? Petróleo, tá?
e aí que é basicamente material orgânico, ou seja, com cadeias carbônicas, e nós vamos fazer algumas reações de eliminação, né, nessas cadeias carbônicas saturadas para formar compostos, né, moléculas insaturadas. Uma dessas moléculas insaturadas que podem ser formadas é o etileno. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a fórmula do etileno aqui. Pronto. Esse compostozinho aqui, pessoal, é o alceno, né? É um alceno, porque que ele é um alceno? Tem uma ligação dupla aqui, certo? Qual seria o nome desse composto aqui? Qual seria o nome desse composto aqui? Seria, né, et, porque tem dois átomos de carbono, en, porque tem a ligação dupla, né, e finaliza com O, porque é hidrocarboneto. Então o nome desse composto é eteno, tá? Também chamado de etileno, tá? E aí esse compostozinho aqui, ele pode, né, ligar-se com outro composto da mesma fórmula, formando aí, né, o que nós chamamos de polímeros, tá? Compostos poliméricos. Esses compostos poliméricos, eles vão formando esses fiozinhos, né? Aqui é a visão dele microscópica, né? Como se fosse aí uma molécula, a molécula gigantesca, mas na verdade são a junção de várias moléculas, tá? E aí, por meio desse polímero aqui, nós podemos produzir o polietileno de alta densidade, né? O PAD, né? Que é polietileno, PE. Deixa eu ampliar aqui para ficar mais fácil para vocês. Polietileno, esse PEzinho aqui, ok? E de alta densidade, ou da sigla em inglês, né? High Density Polyethylene, certo? High Density, ou HDPE, tá? E sim, professor, mas onde é que é usado esse polietileno de alta densidade, né? Ele seria um plástico rígido, né, e denso, porque as suas cadeias carbônicas são, né, lineares e se agrupam, permitindo, né, alterações intermoleculares. E nós podemos, através do mesmo polímero, né, produzir o polietileno de baixa densidade, né, o PEBD, né, polietileno de baixa densidade, ou Low Density Polyethylene, do inglês aí. Aí a densidade desse polímero, né, seria um pouco mais baixa, como vocês podem perceber aqui, em comparação com o polímero de alta densidade. Enquanto a densidade desse polietileno aqui é 0,945, esse daqui gira em torno de 0,910, né, gramas por centímetro cúbico. Ele é mais macio e flexível, porque as suas cadeias carbônicas possuem ramificações, né. Dessa forma, as interações intermoleculares são dificultadas. Então, enquanto esse polietileno de alta densidade pode ser usado, por exemplo, para fabricar plásticos para garrafas PET, ok? Esse outro polímero aqui de baixa densidade pode ser usado em plásticos de sacolas, tá? Então, daí vem a importância desse tipo de reação, né? Produzir compostos orgânicos, né, cadeias carbônicas insaturadas, né, mais especificamente com ligações duplas, para produzir materiais plásticos, tá, de várias espécies, tá? Então ele coloca aqui alguns plásticos aqui, né, algumas aplicações dos materiais plásticos no nosso dia a dia. Ele faz algumas perguntas aí em amarelo para vocês, né? Por que há baldes em plásticos e não em chapa metálica ou madeira como antigamente? Porque a gente faz, porque ele explica aqui embaixo, né, pessoal? Os baldes de plástico, eles são mais leves, né, são mais flexíveis, tá bom? Da mesma forma é aqui. Por que que a gente usa, né, o plástico para revestir, para fazer o revestimento de condutores de eletricidade, como o cobre, o fio de cobre? Porque o plástico ele é flexível, né? Esses plásticos eles podem ser flexíveis e resistentes, e também não conduzem eletricidade. Os plásticos não conduzem eletricidade, tá? Porque as geladeiras são revestidas internamente com plástico, né? Aí ele fala embaixo, né? O plástico é robusto, o suficiente e é um ótimo isolante térmico, né? Um material emborrachado que fica ali
entre a porta e o conteúdo da geladeira, né, pessoal? É a borracha da geladeira, né, professor? Exatamente, é o isolante térmico, né? O isolante térmico. Ah, ele Tem pessoa, pergunta por tem pessoa que quando ela fica, tipo, já daquele jeito, já assim, aí já compra outro para poder trocar. exatamente quando ela está Quando, ressecada, né? tipo, Porque os plásticos eles perdem essa capacidade de elasticidade com o tempo devido principalmente ao efeito do sol, tá? Do calor. Porque, como eu falei para vocês, das propriedades que tornam o plástico flexível é justamente as ligações duplas, tá? Entre os átomos de carbono. E aí vem o sol, a energia solar, né? E ela quebra, tá, pessoal? Quebra essas ligações duplas. Uma dessas ligações duplas, né? Deixa eu só apagar aqui. Ela vai literalmente quebrar uma dessas ligações duplas aqui. E aí, como ela vai quebrar uma dessas ligações duplas, o plástico ele começa a ficar ressecado, né? Começa a ficar mais rígido, tá? E aí, começa a quebrar. Por exemplo, uma cadeira de plástico. Uma cadeira de plástico, se ela ficar muito exposta ao sol por muito tempo, né? Por questão de anos até algumas cadeiras, se for boa, ela começa, né, inevitavelmente a ficar ressecada, começa a se quebrar, tá? Então, o plástico ele pode perder essas ligações duplas interagindo muito com o sol, tá? Ou com o calor também. Então, é inevitável que a borracha, materiais plásticos, eles vão ressecando e eles vão perdendo essa capacidade elástica que eles tinham anteriormente. Beleza. Nós já sabemos, né, que esse tipo de reação é bastante usada, né, para poder produzir plásticos. A reação de eliminação, tá? Reação de eliminação. Aí ele faz a seguinte pergunta aqui, né? Como são classificadas as reações de eliminação de acordo com os grupos de saída? Sim, existem os grupos de saída. E aí o rapaz aqui fala, o que é isso? Tu acha que eu sei? Ninguém sabe. Mas está aqui a resposta, né? As reações de eliminação, elas podem ser classificadas de acordo com os átomos que estão saindo da molécula orgânica, tá? Ela pode ser classificada em desidrogenação, pode ser classificada em dehalogenação, né? E pode ser classificada em desidrohalogenação, que seria a junção dos dois. Desidrogenação, pessoal, é a saída de hidrogênio. Dehalogenação é a saída de halogênios. Pode ser o iodo, pode ser o bromo, pode ser o cloro, tá? E desidrohalogenação é a saída dos dois, saída tanto do hidrogênio como dos halogênios, tá? Saída dos dois. Nós vamos estudar elas aqui agora, tá? Nós vamos passar aqui pelos eliminação de hidrogênio. Vou apagar tudo aqui. Como vocês podem perceber aqui, nós temos uma molécula que tem 3 átomos de hidrogênio, né, em cada átomo de carbono. Aí ele fez o destaque aqui para destacar, ele colocou 2, né, em cada átomo de carbono aí, ó, para baixo. Certo? Beleza? São esses 2 átomos de hidrogênio que vão sair, que vão ser eliminados. Vão ser eliminados na presença de calor e com um material catalisador, tá? Então esses 2 hidrogênios são eliminados, eles se ligam entre si, né, fazem uma ligação entre si, e com isso, né, esse átomo de carbono e esse daqui podem estabelecer uma nova ligação, e eles fazem entre eles mesmos, né, estabelecendo aqui uma ligação dupla entre eles, formando um composto insaturado, tá? E aqui, como há a liberação de hidrogênio somente, esse tipo de reação é chamado de desidrogenação, tá? Aí ela vai falar aqui embaixo, ocorre a eliminação de uma molécula de gás hidrogênio, né? Ao contrário da hidrogenação, né? Que coloca, né? A desidrogenação é o contrário da hidrogenação da reação lá de adição, né? É isso que ele está falando aqui. Através da desidrogenação é possível converter gorduras saturadas em insaturadas, álcools em cetonas ou aldeídos em aldeídos, né? Oxidação, que é a reação de oxidação. Alcanos em alcenos e aminas em nitrelas, tá? Então, gravem essa formação aqui, é extremamente útil para vocês, tá? Através da desidrogenação, que é a retirada do
H2, tá? De 2 hidrogênios em cada átomo de carbono. É possível converter gorduras saturadas. O que seria gorduras saturadas, pessoal? Gorduras que têm muitas cadeias carbônicas, há vários átomos de carbono que têm ligação simples. Então você pode, por exemplo, eliminando os 2 hidrogênios aqui desses 2 átomos de carbono, você pode colocar uma ligação dupla, que é uma ligação insaturada, ou seja, se transforma as gorduras saturadas em gorduras insaturadas, tá? Você pode converter álcools em cetonas ou em aldeídos, tá? E você pode transformar os alcanos em alcenos, né? E ainda pode transformar as aminas em nitrilas, através desse tipo de reação, tá? Aí ele vai colocar aqui, já falamos da desidrogenação, agora nós vamos falar da dealogenação, né? Que é a retirada de quem? Dos 2 halogênios. Como vocês podem ver aqui, eu tenho um Br de um lado, Br do outro. Eles também vão ser eliminados, né? Também vão ser eliminados, agora na presença do átomo de zinco, né? E eles vão estabelecer esses 2 Brs aqui que foram eliminados, vão estabelecer uma ligação com o átomo de zinco, vão ficar grudados no metal, tá? Vão ficar grudados no metal. E com isso, como eles são eliminados, eles deixam esses 2 átomos de carbono aqui livres para estabelecer uma nova ligação. E eles fazem entre eles mesmos, né? Fazendo aqui a ligação dupla entre eles, formando também, né, o alceno, ok? E aí a informação aqui embaixo é a seguinte: a eliminação dos halogênios, né, eletronegativos, né, que são materiais, átomos, para falar a verdade, eletronegativos, é facilitada pela ação de um metal, no caso o zinco, né? No exemplo, né, o zinco, que é um material eletropositivo, né? Próximo. E por último, né, tem aí, né, permitir aqui a entrada oceano. Pessoal, vou pedir para que vocês coloquem nome e turma aí no chat, tá? Pra gente pegar a frequência de vocês. E por último, nós vamos falar aqui da desidrohalogenação. Desidrohalogenação, que é, por último aqui, né, pessoal, em relação a reações, né, que a gente estava vindo ali, né? Vamos ver se ainda tem mais coisa aqui nesse slide pra gente falar. Fala o seguinte: da desidrohalogenação é porque, obviamente, eu tenho um hidrogênio de um lado e o Br do outro, certo? E os dois vão sair, vai sair o hidrogênio, dehidrogenação, vai sair o halogênio, dehalogenação. Como saem os dois simultaneamente, é a desidrohalogenação. Tá saindo os dois simultaneamente. A formação de um ácido, né? A eliminação de um ácido, que pode ser o ácido bromídrico, pode ser o ácido clorídrico e pode ser o ácido iodídrico, tá? A eliminação desse ácido. Também há a formação do alceno, da mesma forma que das reações de eliminação anteriores. E para que essa reação se processe, nós vamos empregar uma base para arrancar o ácido, né? Usamos aqui, ó, uma base forte para poder extrair esse ácido aqui no final, tá? Que inclusive, né, ele já sai neutralizado. Aí seria uma reação subsequente, a gente não vai entrar nesse mérito. Próximo tópico seria a eliminação, né, de halogenidreto, que seria a desidrohalogenação também aqui, né? Ele vai continuar falando a respeito disso. Só que nós vamos aplicar aqui, pessoal, uma regra chamada regra de Sideseth, né? Regra de Sideseth. O que é que significa isso? Essa regra, pessoal, ela precisa ser falada quando nós temos um halogênio, né? Um haleto orgânico de fórmula que tem uma cadeia carbônica um pouquinho mais complexa. Como vocês podem perceber aqui no exemplo anterior, essa cadeia carbônica aqui, ela é bem simples, né? Só tem 2 átomos de carbono. Agora, essa cadeia carbônica aqui, ela tem mais átomos de carbono. E como ela é uma cadeia carbônica um pouco mais complexa, nós precisamos fazer a análise da regra de Sideseth. O que seria a regra de Sideseth? Seria o seguinte: vocês lembram lá da reação de adição, que nós tínhamos a regra de Markov-Nikov? Lembram disso aí? Que o hidrogênio vai ser adicionado no carbono mais hidrogenado. Aqui é quase que o contrário, certo? Nós vamos retirar o hidrogênio, do carbono menos hidrogenado. Então vamos lá. Nós vamos tirar
Como a reação é uma reação de desidrohalogenação, eu sei que vai sair um Br, no caso que é o halogênio, e vai sair o hidrogênio. Beleza. O que vai ter que sair aí, com certeza, é o Br. O Br vai ter que sair. Né? Esse Brzinho aqui vai ter que sair. Certeza. Ele vai ter que sair. Acontece que eu vou ter que arrancar o hidrogênio, tá, pessoal? De um carbono vizinho. Ou eu pode ser o vizinho da direita. Eu tenho que arrancar esse carbono do vizinho, esse hidrogênio do carbono vizinho da direita. Ou eu posso arrancar o hidrogênio do carbono vizinho pela esquerda, tá? Ok? Quem é que vai decidir isso daí? A regra de Sides. Eu vou arrancar o hidrogênio do carbono que possui menos hidrogênio. Se eu for arrancar o carbono da esquerda, eu vou ver que ele tem 3 hidrogênios, né? E do carbono da direita eu vou ver que ele tem apenas 2. Então eu vou arrancar de quem? Preferencialmente, eu vou arrancar do carbono que tem menos hidrogênio, que seria o carbono da direita, né? Então essa reação aqui, ela vai acontecer, né? Enquanto essa reação aqui, se ela acontecer, ela vai acontecer em pouquíssima proporção, tá? Se ela acontecer, ela vai acontecer em pouquíssima proporção, tá? Então, regra de Sides diz o seguinte: o hidrogênio a ser eliminado sai do carbono menos hidrogenado, como eu acabei de falar para vocês, tá? Regra bastante importante aí, tá, pessoal? Na hora de decidir qual vai ser o produto da reação, tá? Aí, para finalizar nossa aula de hoje, nós vamos falar, né? Para finalizar aqui a nossa aula de hoje, a gente vai falar a respeito da concorrência, né? A gente vai falar a respeito da concorrência, porque existe uma concorrência entre a reação de eliminação e a reação de substituição. Imagine só que você tem aqui esse composto, tá? Esse composto aqui, tá? Bota ele azul aqui, esse composto. Okay. Onde esses dois R's aí, pessoal, representam radicais. Pode ser carbono aí, tá? Eu posso substituir, por exemplo, esse R aqui por carbono, carbono ligado a outro carbono, tá? E aqui também. É só para simplificar a escrita aqui da composto, tá? Esse R, esses dois R's aí. Então nós temos aqui esse composto. E nós temos aqui entre eles, né, embaixo aqui, um átomo X que vai representar o halogênio, tá? Que pode ser o iodo. Aqui no lugar do X poderia ser o iodo, o cloro ou o bromo, né? Qualquer um dos três aí. E aí acontece o seguinte. Eu posso, aliás, vai ser a concorrência, né? Nem a reação de adição e eliminação, não, é a reação de substituição, tá? Perdão, viu, pessoal? É a reação de substituição e de eliminação, tá? O que é que pode acontecer aqui? Eu posso colocar esse cara aqui para reagir, né? Posso colocar ele para reagir com por exemplo, com o KOH, que é uma base, tá? Poderia colocar ele para reagir com o KOH, reação de eliminação, tá? O que ia acontecer? Eu poderia fazer uma reação de substituição, tá? Eu poderia pegar e substituir, por exemplo, o K poderia entrar no lugar do X e o OH entrar no lugar do hidrogênio, fazendo assim uma reação de substituição, tá? Promovendo uma reação de substituição. Ou, né, melhor ainda, poderíamos, né, fazer o seguinte: eliminar os dois átomos aqui em amarelo, o hidrogênio ou o haleto orgânico, eliminar os dois, né, pela presença da base, eles interagir com a base aqui, e com isso eu iria estabelecer uma ligação dupla. Isso daqui seria uma reação de eliminação, ou eu poderia, como já havia falado anteriormente, substituir, né, um átomo aqui, o átomo X, por exemplo, pelo grupo OH, promovendo aí uma reação de substituição. Onde estava o átomo X, né, vai entrar o grupo OH, por exemplo, aqui, promovendo uma reação de substituição, tá? Então há uma competição entre os dois tipos de reação, tá? Há uma competição entre a reação de substituição e a reação de eliminação. Ele fala o seguinte aqui embaixo: a eliminação é realizada com o uso de bases fortes. Quem seriam as bases fortes? Gravem aí na cabeça de vocês: o KOH, o NaOH e etc. Certo? Quem são essas bases fortes, professor?
O OH, pessoal, seguido lá dos elementos dos alcalinos terrosos, né? Você vai lá, hoje li na casa de Rubens coisas francesas, tá? Então, se você vê um OH ligado ao lítio, formando o LiOH, base forte. Se você vê o NaOH, base forte. Se você vê o KOH, base forte. Se você vê o RbOH, base forte. SCOH, base forte. FrOH, base forte, tá? Então, se as reações, né, em suma, as reações de eliminação, né, elas serão favorecidas com bases fortes. Nós temos aqui, elas serão favorecidas com o uso de bases fortes, e a substituição é realizada por bases fracas, como, por exemplo, né, o AgOH, que seria o hidróxido de prata, tá? Ou bases fortes em soluções aquosas e diluídas, tá? E aí, por último slide de nossa aula, a predominância da substituição nesse sentido, né? Da reação de substituição, quando eu tenho aletos, né, primários, que seriam aletos primários. Tem aqueles carbonos, né, pessoal, que só fazem ligações, aletos que estão ligados, né, pessoal, a carbonos primários. Há uma predominância de que? Da reação de substituição. Já em aletos terciários, que são aletos que, né, por exemplo, quando o cloro está ligado a um carbono que faz ligação com 3 outros átomos de carbono, tá? Há uma predominância da reação de eliminação, tá? Há uma predominância da reação de eliminação. Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês, pessoal, na aula de hoje. Tem alguma dúvida? Alguma dúvida aí? Matheus, alguma dúvida aí, Matheus?